Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. LCI ou LTN? Olha só essas siglazinhas, vou colocar aqui na tela para você. LCI ou LTN? Qual será que é o melhor investimento para você? É muito comum quando você tem o dinheiro na poupança, para você entender por que eu trouxe esse vídeo para você, por que eu trouxe essas siglas. E pode ficar tranquilo que eu vou explicar bem passo a passo para você entender tudo e não ficar com nenhuma dúvida nesse vídeo. Combinado? Essa, aliás, é a minha missão como educador financeiro. Fazer com que você entenda sobre finanças, sobre dinheiro e sobre investimentos. Tá bom? E depois, se você gostar, se inscreve no canal. Show de bola. Combinado. Vamos lá. Por que eu trouxe essa informação aqui para vocês? LCI ou LTN? Porque é muito comum que quem tem dinheiro na poupança e vai lá e reclama para o gerente que a poupança... Ah, Maicon Lima, a poupança está rendendo muito pouco. Eu, como educador financeiro, posso te dar uma posição. Mas lá no banco, e eu sei disso porque eu trabalhei 14 anos em banco, tá? Todos os dias isso acontece. Lá no banco, quando você fala assim, olha só, a poupança está rendendo muito pouquinho, daquele tamanho ali. Aí eles oferecem, sabe o que para você? Eles oferecem uma tal de LCI. Tá? Ah, a poupança está rendendo pouco, né? Aí você reclamou lá para o gerente. Aí eles falam para você, olha só, eu tenho aqui a LCI. Ela é isenta de imposto de renda. É boa que é uma maravilha. Será que é mesmo? Então vamos entender. Hoje eu trouxe duas letras que a gente chama aqui para você investir, tá? Por que duas letras? Duas letras pelo seguinte. Vamos tirar essa parada toda aqui para você entender que LCI significa letra de crédito imobiliário. Então esse é um tipo de investimento. Já vou detalhar um pouquinho mais para você, tá bom? E LTN significa letra do Tesouro Nacional. Provavelmente você já ouviu falar em algum vídeo meu sobre Tesouro Nacional. Então vamos lá, vamos fazer comparações entre LCI e LTN. Então vou explicando para você nesse vídeo o que é LCI, o que é LTN e você vai ter informações técnicas aí para facilitar a sua vida. Vou deixar praticamente um quadro branco na tela, tá? Para ficar bem claro e bem fácil para você. Então, quais são os dois grandes elementos que o investidor tem que saber? Ora, se eu tenho que investir, Maicon Lima, o que o investidor quer? Ele quer rentabilidade. Só que rentabilidade de qualquer jeito? Não. Aqui no canal a gente trabalha sempre os dois pilares. Rentabilidade e segurança. Beleza? Então vamos começar pelo pilar rentabilidade. Só lembrando aqui, gente, deixando bem claro que esse é um conteúdo educativo, é para você aprender a investir e não se trata de indicação de investimentos. Você deve investir na sua educação financeira e investir em investimentos sabendo o que você está fazendo, tá? Não basta só um videozinho do YouTube, isso daqui é para te ajudar, é uma aula, é educação financeira, mas é importante você sempre se informar e saber exatamente o que você está fazendo quando você está investindo. Combinado? Show de bola, vamos para frente. Bom, rentabilidade e segurança são os pilares aqui do canal. Vamos começar pelo pilar da rentabilidade. Como é que eu descubro a rentabilidade de uma LCI? Que é a tal da letra de crédito imobiliário, que é um investimento que você faz através de uma corretora de valores, por exemplo, mas que é um investimento muito oferecido lá no banco, é muito comum. Muita gente, muita gente mesmo fala para mim, Maicon Lima, me ofereceram LCI, não tem imposto de renda, é boa essa LI, esse CI, essa LCI? Tá, é muito comum ser oferecido lá no banco. Qual que é a rentabilidade da LCI? É uma incógnita, tá? Agora, qual que é a rentabilidade da LTN? Não é uma incógnita, tá? É fácil você descobrir a rentabilidade da LTN. Muito fácil. É difícil você descobrir a rentabilidade da LCI. Muito difícil. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é LTN. Bem, LTN talvez você saiba, talvez não, mas LTN é a letra do Tesouro Nacional. E hoje em dia, gente, LTN é conhecido como Tesouro
pré-fixado? Aí ficou muito mais fácil para você, tá? Então, quando eu falar para você em letra do Tesouro Nacional, quando eu falar para você LTN e quando eu falar para você Tesouro Pré-fixado, é ipsis literis a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Então, LTN era o nome que se usava antigamente, né? Era a letra do Tesouro Nacional. Hoje em dia está tudo muito mais fácil. É o Tesouro Pré-fixado. E qual que é essa rentabilidade do Tesouro Pré-fixado? Muito fácil de você descobrir. Vou colocar agora para você o site do Tesouro Direto para você descobrir qual que é a rentabilidade da LTN, que é a letra do Tesouro Nacional, que é o Tesouro Pré-fixado. Então vamos lá, vamos embora descobrir qual que é a rentabilidade da LTN. Então, pessoal, para você descobrir aí qual que é a rentabilidade que a LTN está pagando, né, que é a letra do Tesouro Nacional, que é o Tesouro Pré-fixado, você acessa o site do Tesouro Direto, a gente vai lá em títulos, preços e taxas, e já aqui no comecinho, ó, você tem aqui, ó, Tesouro Pré-fixado. Esse daqui que é a tal da LTN. E, gente, olha só que legal, olha que bacana. A rentabilidade era transparente, qualquer um consegue ver. Transparente, não que você não consegue enxergar, né? Transparente no sentido de é uma informação clara. Qualquer pessoa pode entrar no site do Tesouro Nacional, mais especificamente do Tesouro Direto, e pode ver qual que é a rentabilidade dela. Muito mais fácil do que a LCI, que é difícil de descobrir qual que é a rentabilidade da LCI do banco. Tá? Mais para frente a gente fala um pouco mais sobre a LCI. Então vamos ver aqui, continuar a focar na LTN. Nós temos o Tesouro Pré-fixado aqui 2024, né? E temos também o Tesouro Pré-fixado 2026. Então temos dois investimentos diferentes aqui, né? Tesouro Pré-fixado 2024, Tesouro Pré-fixado 2026. Qual que é a rentabilidade desses caras? Olha só, tá bem claro aqui, ó. Rentabilidade anual do Tesouro Pré-fixado 2024, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, em fevereiro de 2022, a rentabilidade anual é de 11,39%. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, em fevereiro de 2022, a rentabilidade do Tesouro Pré-fixado 2026, a rentabilidade anual do Tesouro Pré-fixado 2026 é 11,12%. Só para efeitos comparativos, a poupança rende quase que só a metade disso, tá? Porque no máximo é 6%. Então se fosse 12 ali seria o dobro, né? A poupança rende no máximo 6%. Pode render bem menos, tá? Porque a rentabilidade da poupança, que nem a rentabilidade, isso é remuneração, ela depende da taxa Selic, que é definida pelo Banco Central. Aqui não tem essa parada, tá? A rentabilidade é aquela que está sendo informada no site. Então olha só, 11,12% no caso desse título aqui, desse investimento aqui, e 11,39% no caso desse título aqui, desse investimento aqui. Michael, a taxa Selic, gente, eu quase sempre falo isso, né? A taxa Selic, que se você não sabe que a taxa Selic é a principal taxa da nossa economia, tá bom? A taxa Selic subiu. Interfere na rentabilidade da poupança? Sim, mas a poupança nunca vai passar de 6. Aqui é 11. Só tenho 10 dedos aqui, eu não consigo nem mostrar toda a rentabilidade. Aqui é 11. Taxa Selic caiu. Influencia na rentabilidade da poupança? Sim. A rentabilidade da poupança cai também quando a taxa Selic cai. E aqui? Aqui não cai, tá? Por quê? Porque isso daqui é pré-fixado. Ó, meu martelinho aqui, ó, ele se chama renda fixa pré-fixada, tá? Nome e sobrenome. Esse é o martelinho da renda fixa. Ou seja, é pré-fixado, não importa a taxa Selic, não importa a poupança, não importa nada. Se você contratar esse investimento hoje, nesse momento aqui, ou no momento que você está assistindo o vídeo, entrou lá no site do Banco Central, a rentabilidade é esse daqui, 11,39% ao ano e 11,12% ao ano. Desde que, obviamente, você carregue o título até o final, né? Tem a data de vencimento que você tem que observar também. Então vamos preencher aqui no nosso quadrinho, né, a rentabilidade da LTN, que é a letra do Tesouro Nacional, que é o Tesouro Pré-fixado. 11%, estou arredondando para baixo até, tá? Porque a rentabilidade é maior. Agora, qual que é a rentabilidade da LCI? Mas o que é mesmo, Michael Lima, LCI? LCI
É a chamada letra de crédito imobiliário e que é oferecido para investidores que têm poupança. Investidores que vão lá no banco, reclamam, falam, eu tenho poupança, ela está rendendo muito pouco. Os bancos oferecem para você LCI, tá? Que é a letra de crédito imobiliário. Agora, o que a gente quer saber é qual que é a rentabilidade dessa LCI. Gente, é uma incógnita. Não é uma informação fácil de você conseguir. Depende de uma série de fatores. Vou tentar explicar para você quais são os fatores que impactam nessa rentabilidade da LCI, né? Então, diferentemente da LTN, que é um tesouro pré-fixado, por exemplo, que você consegue entrar no site do Tesouro Direto e ver qual que é a rentabilidade, a LCI não é assim. Simplesmente o gerente do banco quer que você investe em LCI e como que você descobre qual que é a rentabilidade dessa parada? Bom, vamos entender um pouquinho melhor. A LCI, gente, ele é um investimento, vamos deixar aqui a dúvida aqui, né, de rentabilidade. A LCI, ela é um investimento de renda fixa. E ele segue as questões aí de investimentos de renda fixa no que pesa a questão da rentabilidade. Vamos lá. Então, como que eu descubro a rentabilidade? A LCI, ela pode ser, a rentabilidade da LCI, né? Ela pode ser vinculada ao CDI, tá? Igual ao CDB, por exemplo, né? Tem um outro investimento aí que é chamado CDB, né? Que são os certificados de depósitos bancários. E os CDBs muitas vezes têm a rentabilidade vinculada, isto é, acompanha um percentual desse tal de CDI. Quanta letrinha, né? Então assim, o que você tem que saber é que a LCI pode acompanhar o CDI. Olha só, por isso que a LTN fica mais fácil. Mas vamos lá, lembrando que não é indicação. Pode ter também a LCI uma rentabilidade pré-fixada. E aí, gente, é uma rentabilidade fixa, tá? Pode ser que essa rentabilidade, por exemplo, vamos imaginar que existe uma LCI que ela rende 10% ao ano. Ponto. Essa vai ser a rentabilidade da LCI, tá? Como que seria vinculada ao CDI, Maicon Lima? Bom, vamos citar um exemplo. Pode ser que você tenha uma LCI, e isso que eu vou falar para você tem tudo a ver com a realidade. É muito, 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 muito comum, tá? Você encontrar LCIs que rendem 90% do CDI, tá? Às vezes os bancos pagam até menos, 80% do CDI. Antigamente, olha, não sei se ainda comete isso, não é crime, né? Mas deveria ser um crime financeiro, né? Enganar as pessoas. Enfim, não é, né? Pode ser que exista ainda instituições que pagam só 70% do CDI, tá? Mas vamos ficar aqui com, sei lá, 85% do CDI, tá? É um exemplo de rentabilidade da LCI. Então, gente, no final das contas, acaba sendo difícil da gente saber quanto que rende a LCI. Porque essa rentabilidade, para você descobrir, ela acaba sendo complexa. Parece aquela parada assim, né? Quanto mais difícil, menos as pessoas se interessam. Desculpa a expressão, mas é a realidade da educação financeira no nosso país. Parece difícil, não é difícil, tá? Mas é um pouquinho complexo, né? Então, quanto mais difícil, menos pessoas se interessam e menos rentabilidade você ganha. Porque você não tem conhecimento, tá? Não sei se acontece com você, mas acontece com muita gente. Então, gente, rentabilidade da LCI pode ser vinculada ao CDI, né? Então eu dei um exemplo. Pode ser pré-fixada, né? Ela pode ser, a gente chama isso de pós-fixada, né? Quando ela é vinculada ao indicador. Ela pode acompanhar também, ou ser vinculada, né? Ao IPCA. Então pode ter assim, ó, IPCA mais 3%. Então a rentabilidade da LCI ela pode vir de várias e várias formas, tá? 3 exemplos. Ela pode vir vinculada ao CDI, pode acompanhar aí, ou seja, vir vinculada ao IPCA, tá? IPCA significa inflação. CDI, ele acompanha, né? O CDI, ele é muito próximo do que é a taxa básica de juros da nossa economia, que é a taxa Selic, tá? Ou pode ser pré-fixada, ou seja, martelinho da renda fixa pré-fixada, independente de IPCA, de Tesouro Selic, de CDI, de qualquer coisa, se for pré-fixada, vai ser essa rentabilidade que é definida no momento da aplicação. Agora, gente, o que
as grandes instituições financeiras fazem com você? Pensa o seguinte, você foi lá no banco, isso é muito comum, eu estou repetindo para você entender, tá? Isso acontece todos os dias, principalmente num grande banco aí que fala de poupança. Não é mais a poupança Bamerindos, que aí é lá de quem tem a minha idade para trás, né? Quem é mais novo nem sabe que é a poupança Bamerindos. Era uma poupança que era muito forte, muito boa, só que não porque o banco quebrou, né? Mas hoje em dia tem um outro banco aí da poupança, né? E ele acaba, quando as pessoas vão lá e reclamam sobre poupança, ele acaba oferecendo LCI. Então o que acontece? Você acha que o gerente do banco vai pegar e vai explicar essas paradas aqui para você? Você acha que ele vai explicar? Ele vai falar, ó, pega isso aqui, ó, deixa eu te explicar aqui, e você chega em casa, dá mais uma olhada e toma a sua decisão. Se algum gerente do banco já te chamou e explicou isso daqui para você, olha, você é um ponto fora da curva, tá? Porque não é comum. Não é comum, até porque você nem sabe fazer a pergunta certa na maioria das vezes. Tá? Talvez não você, mas a maioria das pessoas não sabe nem perguntar sobre rentabilidade dessa parada aí. Tá bom? Então, o que eles fazem? Se o gerente explicar, o cara não vai entender, né? Se o gerente explicar essas paradas todas aqui, o cara não vai entender, então ele simplesmente acaba colocando, às vezes, numa LCI ruim. Tá? Então, o que você tem que entender é que esse investimento que é oferecido pelos grandes bancos, né, a LCI, muitas vezes em substituição à poupança. Por quê? Porque poupança não tem imposto de renda. E LCI também não tem imposto de renda. Só que, seres humanos, não adianta não ter imposto de renda e a rentabilidade ser muito ruim. Por exemplo, se tiver uma rentabilidade lá de 85% do CDI, não é uma rentabilidade ruim, é uma rentabilidade péssima. Uma das piores rentabilidades de todos os investimentos que nós temos no nosso país. Aliás, para você entender, acontece o seguinte, acontece de pessoas tirarem o dinheiro da poupança e investirem em LCI, por exemplo, e a rentabilidade ser pior ainda. Acontece também das pessoas tirarem o dinheiro da poupança e investirem, por exemplo, em uma previdência privada, porque acha que está salvando a sua aposentadoria, e a rentabilidade é pior ainda. Ah, mas que isso é raro de acontecer? Não, isso acontece todos os dias. É por isso que você tem que começar a entender, começar a dar os primeiros passinhos, entender o que é uma LCI, para quando você investir em LCI, você escolher uma LCI boa. É a mesma coisa, imagina que você não entende nada de carro. Não, Michael, eu não entendo nada de carro. Ó, eu, por exemplo, eu gosto de moto. Então, mas vamos imaginar que eu não entendo nada de moto. Ah, ou então, de repente você, por exemplo, homem geralmente, né, gosta de carro, mas gosta de comprar aquelas SUV, aquelas caminhonetes, né? Ah, eu quero comprar uma, sei lá, uma Land Rover, ou quero comprar um Jeep, né? Mas eu nunca comprei um carro desse grande. Aí você vai lá, o vendedor fala, olha, isso aqui é melhor por isso. E você, se você não entende, você vai dizer, ah, tá legal, tá tudo bem. É isso que acontece aqui. Você acaba pegando uma LCI ruim, ou seja, um investimento ruim pela falta de conhecimento. Agora, todos os carros são ruins? Todas as motos são ruins? Não, né? Tem carro bom, tem custo-benefício melhor e tem custo-benefício pior. Né? Moto é a mesma coisa, né? Moto é muito perigoso, tem que cuidar, né? Tem moto custo-benefício pior. Uma moto baratinha aqui, uma CGzinha, que legal, né? Eu lá com meus 18 anos adorava minha CG. Era muito massa, mas é muito perigoso. Então você tem que saber analisar esses indicadores. Aqui no investimento é a mesma coisa. Tem carro ruim, carro bom. Moto ruim, moto boa. Qual que é o melhor custo-benefício? LCI também, tá? Letra de crédito imobiliário tem letra de crédito imobiliário ruim, péssima, é a grande maioria, e tem as LCIs boas. Então você tem que saber escolher, tá bom? Agora, e quando a gente faz um comparativo de LCI e LTN, qual dos dois é o melhor investimento? Então eu vou colocar o quadro branco na tela para você ter essas informações técnicas e você aprender a tomar a sua decisão. Letra de crédito imobiliário ou letra do Tesouro Nacional? Qual é o melhor investimento para você? Bem, pessoal, tá aí, tá na tela. Então, a letra do Tesouro Nacional
e a letra de crédito imobiliário. Ambos são letras, né? Na verdade, de uma outra forma, são investimentos de renda fixa com características comuns, né? O que é um investimento de renda fixa? É aquele investimento que você sabe qual que é a regra de rentabilidade no momento da aplicação. Bem, a letra do Tesouro Nacional tem rentabilidade, né, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, em fevereiro de 2022, acima de 11%. A letra do Tesouro Nacional tem informações públicas disponíveis no site do Tesouro Direto. Quais são essas informações públicas? A rentabilidade, que é a primeira informação que o investidor quer saber, né? O histórico passado de rentabilidade, né? Quanto que rendeu, quanto que era esse título, esse investimento quando ele foi lançado. Então, se você tivesse comprado lá 5 anos atrás, por exemplo, né? 2, 3, 5, 10 anos atrás, e quanto que é hoje. E, gente, rentabilidade interessante aí, tá? Mas, enfim, fica a teu critério. Segurança. A segurança da letra do Tesouro Nacional é a segurança do Tesouro Nacional. Falar em segurança do Tesouro Nacional significa dizer que é o investimento, um dos investimentos mais seguros do nosso país, tá? É segurado pelo governo, que é o cara que imprime papel moeda. É o cara que fala, o governo, goste ou não, tá? Eu não estou falando que eu gosto do governo, desse ou daquele, nós estamos falando aqui de economia, tá? Se poupança fosse boa, gente, eu vinha aqui e falava, cara, poupança é muito bom. Mas acho que todo mundo já sabe, né? Que poupança é ruim, que tem como você ganhar mais dinheiro. Então eu, como educador financeiro, tenho a minha obrigação de mostrar para você os outros investimentos, tá? Gente, quando você pega uma nota de R$100, quem é que fala que aquela nota vale R$100? É o governo, tá? O mesmo cara que garante, né, o Banco Central, a Casa da Moeda, o governo que garante que R$100 vale R$100, é o mesmo cara que fala que a letra do Tesouro Nacional vale aquele valor que você tem investido, tá? Antigamente, hoje em dia isso não acontece, hoje é tudo de forma eletrônica, tá? Mas antigamente, quando você comprava uma letra do Tesouro Nacional, você tinha um documento que garantia aquele valor. Ah, eu tenho aqui, ó, R$1 milhão, tá aqui, ó. O governo garante que essa letra do Tesouro Nacional, é que hoje em dia é eletrônico, tá? Então você não pega mais na mão. Ele garante que aquilo vale R$1 milhão. E quando você quer vender, você vende, o governo compra de volta e acabou, tá? Então o mesmo cara que fala que R$100, aquela cédula vale R$100, ele fala que, só que hoje em dia é de forma eletrônica, né? Até o dinheiro é eletrônico, né? Ele fala que aquela letra do Tesouro Nacional, seja R$1.000 que você tem ou R$1 milhão, ele garante que vale aquele valor, tá? Então isso que é, eu tentei explicar aqui para você o que é a garantia do Tesouro Nacional, que é muito maior do que a garantia do Fundo Garantidor de Créditos. Tranquilo? Bom, vamos lá, continuando então. A letra de crédito imobiliário, comparando aqui com a letra do Tesouro Nacional, qual que é a rentabilidade? É muito difícil de você ter essa informação, tá? Muito difícil. Vai lá no banco e pergunta qual que é a rentabilidade da LCI deles. Eu duvido que você consiga essa informação de uma forma fácil. Poxa, se eles não estão mostrando a rentabilidade, é porque a rentabilidade não é interessante. É óbvio, se a rentabilidade fosse interessante, eles iam falar, ó, tá aqui, ó, rentabilidade boa, vem investir aqui comigo. Tá bom? Show de bola. Outro detalhe, falta de informação, né? Justamente por esses motivos que eu já apontei para você. Segurança da letra de crédito imobiliário, a LCI, né, que os gerentes oferecem para você em substituição à poupança. Segurança de até R$250 mil pelo Fundo Garantidor de Créditos. Bom, então tá aí na tela, você tem as informações técnicas, tá? E opinativas aqui, né? Não se trata nada de indicação de investimento, nada disso, mas é para você conseguir aí tomar as suas decisões e ser cada dia um investidor melhor, ser cada dia uma investidora melhor. Fala para mim aqui nos comentários se você conseguiu entender. Eu quero saber se esse conteúdo ficou claro e didático para você, tá? E se você ficou com dúvidas também, é importante que você comente, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal e lembre-se sempre que investir não é tabu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!